começar, eu quero dizer que a história de Ziklag encontra-se no livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 30. E eu quero ler com vocês 6 versículos. Com a ajuda de vocês, eu quero ler 6 versículos, tá bom? Sim. Os 6 primeiros versículos de 1 Samuel, capítulo 30. Depois que a gente lê esses versículos da Bíblia, a gente vai contar essa história, que é uma história incrível. Mas antes de nós começarmos a ler, nós precisamos contar uma parte da história para poder, quando ler, já entender o contexto. Tudo bem? Sim. Vamos lá. O rei Davi, ele ainda não era rei. Quando ele era bem novinho, Ravi, você se lembra da história do Davi? Muito bem. Quando ele era bem novinho, ele recebeu a notícia de que ele ia ser rei. Mas um outro rei, que era o rei Saul, que havia se afastado de Deus, ele estava perseguindo Davi. O rei Saul queria matar o Davi. Crianças, depois a vovó mostra aí, vovó. Deixa as crianças ouvir minha história, vovó. Essa vovó. Vou esperar. Obrigado. Desculpa. Vamos lá, crianças, presta atenção aqui. O rei Davi estava fugindo do Saul, porque o Saul tinha se tornado um homem mau. E agora o Davi percebeu que se ele mudasse de país, o Saul não ia lá no outro país. Então ele mudou de país. Mas lá no outro país, para ele poder comer, para ele poder alimentar os 600 homens que andavam com ele e as famílias dos 600 homens, ele chegou à conclusão que eles tinham que trabalhar. Então eles foram trabalhar como soldados do outro rei. Só que o outro rei era inimigo do Saul. Então, um belo dia, os príncipes daquele país falaram assim para o rei deles: olha, nós não queremos o Davi lutando a nosso favor, não. Porque a gente tem medo dele. Porque ele é um guerreiro muito forte. Vai que um dia ele briga com a gente mesmo. É melhor, rei, o senhor mandar ele para uma casa aí, para algum lugar, entendeu? E ele fique lá. O Davi, nesse momento, morava num lugar chamado Ziklag. Ziklag é um nome horrível, né, crianças? Mas é o nome de uma cidade. Então, o rei chegou para Davi e falou: Davi, pode voltar para sua casa, fica lá de boa, não vai precisar continuar trabalhando, a gente vai te dar o seu salário mesmo assim, mas a gente não vai querer que você trabalhe com a gente. Você já ajudou bastante, pode ir para casa. O Davi pegou os 600 homens dele e andaram 3 dias até chegar na casa deles. Mas, quando eles estavam perto da casa deles, que eles olharam para a cidade, o que foi que eles viram, igreja? Ninguém se lembra? Eles viram que a cidade que eles moravam estava pegando fogo. Ravi, quando pega fogo numa casa, é perigoso ou não? Qual o seu nome, querida? Marjorie. Marjorie. E o seu nome? Serena? É? Muito bem. Marjorie, Serena, o fogo é perigoso? Sim. Pode queimar? Sim. Pode machucar? Sim. Vocês acham que quando eles estavam chegando, que eles viram que estava pegando fogo, eles ficaram preocupados ou acharam normal? Preocupados. Isso mesmo. Ficaram muito preocupados. Eles correram. Eles estavam andando há quantos dias? 3. 3 dias. Quando eles chegaram lá, eles viram que estava pegando fogo. Agora nós vamos ler a Bíblia para vermos o que aconteceu em seguida. Tudo bem? 1 Samuel, capítulo 30, verso 1.
Quem pode ler o verso 1? Aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Siclag, os malaquitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag. Muito bem. Marjorie, faz uma pausinha aí que nós precisamos entender essa parte. Então, quando eles chegaram, quem que tinha entrado lá na cidade deles? Os Amalequitas. Eles tinham feito o quê? Eles colocaram fogo lá? Eles colocaram invadiam. fogo lá. Eles. Vamos ler o que mais? Verso 2. Tomaram Ziclag e incendiaram. Tomaram Isso. Ziclag e incendiaram. E o verso 2 também. Levaram cativas e as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram considerando consigo e Isso. foram embora. Então, vamos fazer outra pausa. Os amalequitas invadiram a cidade, pegaram as mulheres, as crianças e os animais e tudo que tinha de bom lá e levaram embora. Mataram as mulheres? Não. Mataram as crianças? Não. Mataram os animais? Não. Mas levaram embora as mulheres e os filhos dos 600 homens que estavam com Davi. Vamos continuar, verso 3. Quem pode substituir a Marjorie para termos outras pessoas lendo? Quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Verso 4. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Vamos fazer uma pausa agora? Quando os homens viram que a cidade estava queimada, e as mulheres e os filhos tinham sido sequestrados, eles choraram. Eles não eram soldados? Sim. Eles eram fortes, não eram? Sim. Mas eles choraram de tristeza, de angústia, de dor. Porque quando a gente perde a nossa família, dá uma dor pra gente. Mas vamos continuar a leitura? Próximo verso, que é o verso 5. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e Jezreelita e Abigail, a mulher de Nabal. Eu sei bem, Pode Davi ler. muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejar, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Vamos entender aqui, gente. Olha só o que está escrito aí no verso 6. O povo estava tão triste, tão angustiado, tão decepcionado, que eles começaram a passar da tristeza para a raiva. E é assim que a gente faz na nossa vida. Presta atenção. Acontece uma coisa terrível na sua vida. Você fica muito triste. Daqui a pouco, você quer achar um culpado. E se você achar que alguém é culpado, você fica com ódio da pessoa. Você quer matar ela. Davi era culpado Não. dos amalequitas terem queimado a cidade deles? Não era culpado. Mas ele era o líder. Sim. Então agora eles queriam o quê? Achar um culpado. E esse culpado Era Davi. tinha que ser o Davi. Seu Davi. Os homens choraram, se angustiaram e começaram a querer matar o Davi. E o Davi chorou, se angustiou e procurou um culpado? Não. Não. Por a Deus. Procurou a solução. Não, nós somos. Igreja, é muito importante que a gente entenda isso. Verdade. Nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter angústias, nós vamos ter dores, muitas. Mas enquanto estivermos perdendo tempo buscando os culpados,
continuaremos com a dor, com a tristeza e com a angústia. A hora que nós abandonarmos o culpado e buscarmos a solução, nós começaremos a resolver o problema. Sim. E existe só um, que traz solução completa. Não é o rei Davi, não é o general, não é o governador, não é a polícia, não é a professora, não é o marido, não é o salário. Só existe um que traz solução completa. Quem traz solução completa é Jesus. E foi isso que Davi fez. Davi se fortaleceu no Senhor. Então ele mandou chamar o sacerdote. E aí ele falou para o sacerdote: sacerdote, roubaram nossa mulher, nossas crianças, e agora? Dá para o senhor conversar com Deus? Eu preciso saber se eu vou lá atrás dos amalequitas ou se não adianta. E Deus respondeu para Davi: Davi, vai atrás, que você vai ter a vitória. Quantos dias Davi e os seus homens tinham andado? 3 dias. 3 dias. Vocês acham que eles dormiram uma noite? Nem comer, não. Para poder ir depois atrás da De família? jeito nenhum. Não dormiram, nem comeram. Do jeito que eles estavam, eles foram atrás da família deles. Igreja, esse precisa ser um exemplo para nós. Muitas vezes, as nossas famílias estão em risco. Muitas vezes, nós descobrimos que elas foram retiradas da presença do Pai. Muitas vezes, nós começamos a buscar os culpados para esse assunto ter chegado a esse ponto. Mas nós não podemos perder tempo com os culpados. Eles existem, eles são reais, eles atormentam as nossas vidas. Eles são, muitas vezes, orientados, movidos pelo inimigo das nossas almas. Mas enquanto estivermos preocupados com os causadores do problema, nós estaremos perdendo tempo. E Davi, assim como nós, ele foi em busca da solução, sem perder tempo. Ele não se preocupou em fazer as coisinhas dele primeiro, para depois ir resgatar a família. Não. Ele só saiu, e os homens dele foram atrás. 600 homens. Eles estavam tão cansados, que quando eles chegaram num lugar que tinha um rio, que eles tiveram que nadar no rio para atravessar o rio, 200 homens não conseguiram continuar. Eles estavam extenuados, esgotados, exaustos. Mas 400 homens e o Davi ainda estavam com força. Aqueles 200 homens ficaram lá, prostrados. Igreja, muitas vezes isso acontece conosco. Muitas vezes nós esgotamos as nossas forças. E às vezes nós pensamos que quando as nossas forças se esgotaram, não tem mais solução. Mas eu tenho uma notícia para vocês: o rei vai continuar lutando. E o nosso rei é o rei dos reis. E o rei continuou. O rei Davi achou um homem, e esse homem deu uma dica para ele de onde os amalequitas estavam. O Davi ainda andou mais um dia de viagem. Quantos dias são agora? 4. 4 dias andando e um dia sem comer. Porque não pensem que eles pararam para comer. No 5º dia, eles acharam os amalequitas e era a hora do pôr do sol. O normal seria o quê? Vamos dormir,
descansar um pouco e amanhã a gente pega eles. Davi e os seus homens sabiam que estavam movidos pelo poder de quem? De Deus. Deus havia dito para ele que ele podia avançar. Eles estavam exaustos, mas eles sabiam que o poder que traria a vitória não era deles. Então a força deles era o que menos importava. Igreja, pode ser que você pense que não tem força para resgatar a sua família. Pode ser que você pense que já fez de tudo, que não tem mais solução. Mas eu tenho que dizer para vocês, a força não é de vocês, ela é de Deus. A vitória também vem de Deus, mas Ele quer que vocês sejam ferramentas na obra. Ele quer que vocês estejam lá como soldados fiéis, lutando para resgatar a família de vocês. E foi isso que Davi fez. Ele não parou para comer, ele não parou para dormir. E naquela noite, ele guerreou contra os amalequitas a noite inteira. De manhã, a batalha podia acabar, né? Mas não acabou. Durou o dia inteiro. Aí a gente fala assim, aqueles homens eram fortes demais. Mas eu pergunto, igreja, a força era deles? Não. A força estava vindo do Senhor. Quando você se sentir derrotado, quando você se sentir cansada, quando você se sentir sem forças, lembre-se, o Senhor prometeu ganhar essa briga para vocês. E Davi venceu aquela batalha. Ele resgatou todas as famílias. Nenhuma criança, nem um cachorrinho, nem um gatinho, nem um coelhinho morreu. Porque Jesus estava cuidando deles. Igreja, Jesus está cuidando das famílias de vocês. Amém. Por mais distantes que eles estejam, por mais longe do Rei que eles estejam, Jesus garante para vocês que se vocês forem em busca da família de vocês, Ele vai resgatá-las. A promessa não é minha, a promessa é do Senhor. Está escrito que se você crer no Senhor Jesus, de todo o seu coração, com todo o entendimento, de toda a sua alma, você vai ser salvo, você vai ser salva, e também a sua família. Amém. 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 Mas muitas vezes, nós olhamos para a nossa vida e nós mesmos nos sentimos distantes de Jesus. Muitas vezes, nós temos vindo à igreja, mas nós mesmos falamos, como que eu vou trabalhar em favor da minha família se eu mesmo estou distante do Rei? E agora começa a segunda história que a gente vai contar nessa noite. É a história de um mendigo, um homem abandonado que vivia embaixo do banco de uma praça. Essa praça era lá no centro da cidade de São Paulo, a Praça Santa Isabel, Princesa Isabel. Praça Princesa Isabel. Falei Santa porque eu confundi. Praça Princesa Isabel. Na Praça Princesa Isabel tem uma curiosidade. Vocês já viram que em muitas praças tem uma igreja católica? Pois é, mas na Praça Princesa Isabel não é uma igreja católica, é uma igreja batista. Porque é uma igreja tão antiga que em volta da igreja formou-se uma praça. Traz para você como eu vi só. Lá naquela praça, embaixo de um dos bancos, morava um mendigo. Ele recebia pão dos frequentadores da igreja,
dos irmãos da Igreja Batista, outra hora recebia roupa, outra hora uma coberta. Ele vivia ali, tranquilo. Mas num dos domingos, quando o culto acabou, aquele mendigo começou a ouvir uma música que começou a afligir ele. A música era uma música que a igreja estava cantando. Não era uma música que estava fazendo parte do culto, porque o culto já havia acabado. E assim como na nossa igreja, na Igreja Batista da Praça Princesa Isabel, eles estavam fazendo o mesmo. É o quê? Acaba o culto, alguém vai tocar um hino. Já viram isso? Quando a pessoa começou a tocar aquele hino, a igreja começou a cantar. E o pastor na porta, e havia uma escada. O pastor na porta cumprimentando as pessoas saíam da igreja, desciam a escada e iam embora. Mas o mendigo subiu a escada. E o mendigo pôs a mão no pastor e falou: pastor. Aí o pastor olhou, o mendigo era conhecido. O pastor falou: só um minutinho que eu já te atendo. E continuou cumprimentando as pessoas, e a música continuava. E aí, o mendigo: pastor, pastor. O pastor virou e falou: eu já falei, daqui a pouquinho eu te atendo. Eu só vou me despedir do pessoal e eu te atendo. Mas pastor, eu preciso falar. Quando a música acabar e eu terminar de atender as pessoas, eu falo com você. E o mendigo falou: pastor, mas é sobre a música que eu quero falar. E o pastor falou: mas o que você quer falar, meu filho? E a música continuava. Ao findar o labor dessa vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino has de ter, ó amigo? Qual será no futuro o teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha: vida ou morte. Qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje, Cristo te quer libertar. E o mendigo agoniado. E o pastor querendo terminar de cumprimentar as pessoas. Vejam o conflito. O pastor estava certo em tentar terminar. Mas o mendigo tinha urgência. Sim. Igreja, muitas vezes nós demonstramos urgência de solução para as nossas vidas e vamos até o nosso patrão. Outras vezes, vamos até o proprietário da casa que a gente é inquilino. Outras vezes, vamos no mecânico. Outras vezes, no marido, outras vezes, na esposa. Nós precisamos ir urgentemente ao Senhor. E o mendigo falava: pastor, eu quero falar sobre essa música. E o pastor: só um minuto. E a música continuou. Com tua alma manchada, não podes nunca ver o semblante de Deus. Só os limpos no sangue de Cristo poderão ter entrada nos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha: vida ou morte. Qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje, Cristo te quer libertar. O mendigo estava agoniado, aflito, nervoso, querendo que o pastor atendesse ele. O pastor então virou e falou: fala, meu filho, fala o que você quer falar. Ele: pastor, fui eu que fiz essa música. Há 20 anos atrás, eu era um servo de Deus. E muitas coisas aconteceram. Eu me afastei do Senhor. Essa história é verídica, irmão?
meu filho, como é o seu nome? Pastor, meu nome é John Dinner. Eu fui músico na igreja. Eu servi ao Senhor. Mas tantas coisas aconteceram. Eu me afastei de Jesus. E agora, eu moro ali embaixo daquele banco. Mas eu preciso, hoje, aceitar Jesus. Eu preciso hoje me reconciliar com Jesus. E o pastor disse para ele: filho, vida, tu vais aceitar. Hoje, tu vais aceitar. Sabe, queridos? Quando nós nos sentimos distantes de Jesus, um ótimo recurso para que nós nos reaproximemos dele é louvarmos o seu nome. A White diz que nas palavras de um coro, de um hino, de um estribilho de um hino, existe salvação. O hino 135, ele é um hino que foi feito por um cristão que se afastou dos caminhos de Jesus, que depois foi salvo pelo próprio hino que ele mesmo havia feito. É isso aí. Nessa noite, que essas duas histórias possam ter servido para que nós entendamos que temos o compromisso com Deus de não desistir de nossas famílias. Temos que ser missionários, mas a primeira missão de um missionário é a família dele. Não podemos desistir. Temos que continuar insistindo. Não está dando certo, eu insisto. Eu fui rejeitado, eu insisto mais uma vez. Eu não tenho mais forças, eu insisto ainda. Porque a vitória será alcançada pelo poder do Senhor Jesus. Amém. Amém. E nessa noite, nós possamos, agora, quando vamos cantar o último hino, o hino 135, que nós possamos pensar bastante na nossa necessidade de tomarmos a decisão ao lado de Jesus hoje. Amanhã pode ser muito tarde. Que Deus nos capacite para tomarmos a melhor decisão hoje. Amém. Amém.